Nós estamos aqui hoje com o Dr. Kennedy Kuhn para participar do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu creio que seja muito importante, né, para vocês, queridos acadêmicos, que vão começar aí a trilhar, né, a trajetória da odontologia. Então, eu gostaria de, primeiro, né, agradecer o Dr. Kennedy Kuhn por estar presente aqui conosco hoje. Agradeço em nome da instituição, da FAMP, da diretora Morgana, coordenadora Carla, porque, com certeza, é de muita gratidão, né, tê-lo aqui conosco hoje. Então, professor, eu me sinto lisonjeada, né, por ter sido sua aluna. Então, estou, assim, realmente muito feliz. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, então, aos nossos acadêmicos. Então, pessoal, olá para todos, né? Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui, né? Dividindo um pouquinho da experiência profissional da gente com vocês. De pronto, eu já aceitei esse convite, porque é num podcast que às vezes a gente tem oportunidade de, aqui, nesse momento, inspirar vocês na odontologia, porque a odontologia fez tudo por mim na minha vida pessoal e profissional. E saber que, de alguma forma, quem estiver assistindo esse podcast vai tirar algumas ideias, a gente fala insights, né, para que possa fazer assim, a diferença profissional na vida de vocês, isso para mim é muito bom. Então, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite e espero estar contribuindo de alguma forma para vocês. Com certeza. O Dr. Kennedy acabou de palestrar sobre um tema que os meninos, né, estavam super ansiosos, né, que é o uso da toxina e dos preenchedores na ortodontia e de uma forma geral. E agora, sim, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória. De onde o senhor saiu, né, para chegar agora nesse nível de carreira que nós ficamos, assim, lisonjeados por tê-lo aqui hoje conosco, um profissional desse patamar. Pois já são praticamente 30 anos de carreira. Me sinto ainda um recém-formado, porque cheio de sonhos, cheio de vontades e de projetos, né? Mas já se passaram 30 anos. Então, eu escolhi odontologia? Não, eu acho que a odontologia me escolheu. Eu escolhi odontologia da forma errada. Eu escolhi odontologia porque tinha um dentista perto, que tinha um carro bom, e eu pensava, nossa, ele pode fazer o horário dele, e ele está com um carro bom, então ganha dinheiro. E nossa, toda vez que eu vou é no mesmo lugar que anestesia, então não precisa de estudar. E aí o que acontece? Não é isso. Odontologia é mais. E durante o meu início de carreira, eu me formei em Minas e lembro direitinho, o baile no sábado, domingo chovendo, eu indo para São Paulo para poder procurar uma especialização, uma pós-graduação e também arrumar emprego, porque a gente deixa de ser estudante para desempregado de um dia para o outro. Então eu lembro como se fosse hoje, apesar de 30 anos atrás. E lá em São Paulo eu comecei a fazer meus cursos de ortodontia, trabalhando em clínicas por porcentagem. Nessa época eu já tinha uma filha, eu fui pai muito novo, e então tinha que virar na vida, tinha que ser um bom profissional. Então, o paciente faltava, pegava os livros e ia estudar. Tinha oportunidade, ou na universidade, ou no consultório de algum colega, ia lá para saber, para acompanhar, para uma cirurgia, acompanhar um planejamento, porque eu sabia que esses detalhes iam fazer a diferença. E aí fiquei em São Paulo 4 anos, depois voltei para Goiânia, e em Goiânia comecei a atender também, dividindo consultório, né, por conta das despesas, e ficando com um pé em São Paulo e um em Goiânia. Então eu atendi em São Paulo durante 7 anos. 4 eu morei, 3 eu fiquei indo e voltando toda semana. Poxa, toda semana e de ônibus. E foi a época que eu mais estudei, porque no ônibus não tinha nada. Naquela época não tinha a internet, o Wi-Fi. Sim. Então era pegar o livro e ir arrumando uma forma de passar o tempo adquirindo conhecimento. E isso fez toda a diferença.
porque na especialização em São Paulo, o meu mentor, o meu professor, que é o professor Flávio Vellini, tem livros de ortodontia, ele viu em mim uma pessoa esforçada, que vinha, que estudava, que estava um pouco à frente dos outros colegas. E abriu as portas para que eu pudesse ajudar ele nos cursos de taipodonte, nos cursos de iniciação da ortodontia. E aquilo dali, em algum momento, ecoou em Goiânia. E aí um coordenador da Universidade Federal de Goiás, ao saber que eu estava na especialização com o Vellini, que eu era muito estudioso, fez o convite para que eu também o ajudasse em Goiás. Dali foi surgindo, então, a abertura, né, de portas dentro da orto, em Goiás. Até que chegou um momento que falou, olha, se você fizer um mestrado, eu acho que você pode entrar para minha equipe. E eu passei em primeiro lugar, fiz a prova e comecei a dar aula na Universidade Federal, onde eu fiquei durante 10 anos no curso de especialização de ortodontia. Isso, com 26 anos, eu era o professor mais novo da Federal. E isso cria um preconceito bom de que aquele recém-formado, 4 anos, eu ainda considero recém-formado, tinha alguma coisa de diferente. E o diferente você faz quando os outros não estão fazendo. Então, das 8 às 18, todo mundo trabalha. É depois das 18, é na madrugada, é depois que fecha o consultório que a gente faz a diferença. Que você se organiza para outro dia, que você estuda, que você faz a sua estratégia profissional. Então, a minha carreira começou assim, Daiane, né? E aí foi seguindo. É inspirador, professor, porque realmente conhecendo, né, o profissional que o senhor é, o instituto que o senhor tem, realmente, assim, é magnífico. E me conta um pouquinho, professor, sobre como que começou a sua carreira internacional. O que acontece? Em 2012, eu tive a oportunidade, tive o convite para ir para a Universidade de Michigan. O professor James McNamara é um professor muito conhecido no mundo inteiro pelos artigos. Quando eu fui para lá, ele já tinha 265 artigos internacionais. Ele era o coordenador da ortodontia da Universidade de Michigan. E aí eu tive a oportunidade de ficar lá acompanhando o trabalho dele e tendo as aulas com a equipe dele. E aquilo já me despertou a vontade de um dia levar colegas do Brasil para o exterior, para ter essa vivência. E dali começou convites para palestrar no México. E a gente foi palestrar no México, em Cancún, convites para Portugal, na cidade do Porto, em Barcelona e algumas vezes Colômbia. Então, assim, você começa a enxergar que você pode mais e que a odontologia brasileira realmente ela é respeitada no mundo. Então, dali começou a carreira internacional. O ano passado, nós tivemos na Coreia, na Universidade de Yonsei, tivemos com um trabalho apresentando no Congresso Americano de Nova York. Esse ano o Congresso vai fazer 100 anos, mandamos trabalhos também para lá. Temos um curso na Universidade de Barcelona que já tem 2 anos. O ano que vem também, vamos ter ele em junho do ano que vem. Hoje já tem convites para Madrid, para março do ano que vem, e assim vai. Quando você começa, né, quando você planta uma semente, aquela árvore vai dando frutos. E aí você vai chegando num momento que você vai colhendo aquilo que você plantou, o que você nem lembra que plantou, vai surgindo de oportunidade. Então, você que está começando, que está acadêmico, vai plantando estudo, plantando relacionamento, plantando conhecimento, que esse fruto vai vir de alguma forma para vocês. E então, assim, né, professor, o Instituto Kennedy de Odontologia de Goiânia para o mundo, né? Para o mundo. Hoje nós temos a bandeira dos Estados Unidos na porta, nós temos um convênio com um hospital e uma instituição americana em Orlando. Nós temos hoje a bandeira da Espanha, porque nós temos esse contato com a Universidade de Barcelona. E eu espero encher aquele instituto de muitas bandeiras, porque é a odontologia brasileira brilhando fora. Nossa, isso realmente é brilhante. E, professor,
O que pensando assim nos nossos acadêmicos, Sim. o que poderia ser talvez um erro deles enquanto na graduação? Pensar assim na carreira, né, no futuro, o que pode ser um erro? O que eles podem estar fazendo de errado agora? Tá. O que acontece? Numa graduação, eles vão tendo, como se fosse num quebra-cabeça, eles vão recebendo peças. Mas muitas vezes, quando a gente tem aquelas peças todas espalhadas ali na mesa, a gente não tem noção, a gente não tem visão de como vai ser o quebra-cabeça quando todo montado. Então, de repente, tem uma matéria que você fala assim, semiologia. Nossa, mas eu queria era pôr a mão na massa, eu vou ter que saber de semiologia. Então, você não dá valor naquela peça. Mas vai ter um dia no seu consultório que você vai falar assim, caramba, se eu tivesse aquela aula hoje, ou se eu tivesse estudado melhor para aquela prova, ou se eu tivesse realmente entendido aquela matéria, hoje eu não estaria passando por uma situação no consultório, porque eu não fiz uma anamnese bem feita. Muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente só vai pensar no agora. E o agora é a festa, é o final de semana, é a viagem. E você não está preocupado ainda em arrumar um emprego ou ser o melhor profissional da sua cidade. E aí você vai deixando de aproveitar a sua faculdade de uma forma produtiva. Então, é muito difícil entre um Netflix e um livro. A Netflix, ela vai ser muito mais tentadora. Mas se você parar para pensar que você está perdendo 2 horas por dia, todo dia com a Netflix, você está perdendo quantas horas de estudo? 1 hora, isso vai ser cobrado de você, ou por um paciente, ou pelo mercado, e às vezes pode ser a hora que numa semiologia que você não deu importância, você podia estar salvando a vida de um paciente que tinha um câncer bucal. Então, pensem nisso. Pode ser que algumas decisões que vocês estão tendo hoje vão influenciar muito no amanhã e no sucesso profissional de vocês. E o pior, na vida de algum paciente de vocês. Com certeza. Nossa, isso é de extrema importância. E o que o senhor acha sobre terminar a graduação e já entrar em algum curso de especialização? O senhor acha que isso é válido ou que o acadêmico ele deveria esperar um pouco mais para ver qual área se identifica? Eu penso assim, tem pessoas que já na graduação, eles já se identificam. Eles amam endodontia, eles amam cirurgia, eles têm assim, uma certeza de que é aquilo que eles querem fazer para o resto da vida. Para esses, eu falo, vocês já decidiram, o coração já bateu mais forte. Para que perder tempo? Vá, saia e já vai atrás do seu sonho, que é ser especialista naquela área. Mas se você terminou a graduação, está perdido, eu não sei se eu faço prótese ou se eu faço odontopediatria, ou seja, são coisas às vezes muito diferentes. Então, o melhor é ir para o mercado, começar a trabalhar, sentir o que gosta, ou o que o mercado está pedindo, ou o que você se sente mais confortável de fazer. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente não fica olhando no relógio para ver se já terminou, se já posso ir embora. Quando a gente ama o que faz, a gente não vê o horário. E quando você vê, você já... Nossa, era às 18? Caramba, já são 18h30. Então, se você no primeiro ano ou no segundo você consegue, já formado, saber o que você quer, aí sim você vai para uma especialização. Do contrário, você vai para a especialização, não vai gostar, vai jogar tempo e dinheiro fora e até vai frustrar, né, profissionalmente. Então, o meu conselho seria que, se você brilhou o olhinho, já sabe a especialidade, já faça logo. E se você tem dúvidas, vá trabalhar, vá sentir o dia a dia para ver se é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida. E quando os meninos eles estão ali no 10º período, eles começam, né, a nos questionar. E agora? Tá chegando. E uma pergunta que eles sempre fazem, né, que eles sempre indagam é: será que eu devo montar meu consultório, meu próprio consultório odontológico? Ou, de repente, eu vá trabalhar no consultório de outro? Qual que seria a sua dica, professor, para os nossos acadêmicos?
Então, se dentro da faculdade você já tem uma veia empreendedora, se você tem alguém na sua família que já está fazendo odontologia, você já tem algum negócio na odontologia, desde uma dental até um laboratório de prótese ou mesmo um consultório, você tem como, nesse período de 5 anos, ir observando como que o negócio funciona, como que é a captação, como que é a entrega daquele resultado, como que é o atendimento. Eu acho que sim, que você tem que montar o seu negócio, porque você tem um lado empreendedor e você já tem uma noção. Agora, se você não tem ninguém para te apoiar, se você ainda está inseguro com relação até à parte técnica, eu acho que o primeiro passo é sim trabalhar em uma clínica de alguém ou numa rede de clínicas para que você possa pegar mão, confiança e entender do negócio, das nuances do negócio. Agora, qual é a minha maior preocupação? É o desaprender. É você aprender o certo na graduação e entrar para trabalhar em locais que não dão a mínima condição de você exercer odontologia de forma digna, com materiais bons. E aí você pode, infelizmente, eu vou brincar aqui, se você vai para dentro do chiqueiro, não tem como você não sujar com a lama. E Sim. aí isso pode influenciar negativamente na sua vida. Então, cuidado com onde você vai trabalhar, com as pessoas que você vai conviver. Procure clínicas, locais que tenham todas as condições de você tirar o seu melhor e não de tirar o lado ruim do ser humano, da Sim. facilidade, da comodidade, de não querer crescer, de não querer aperfeiçoar, de fazer do jeitinho brasileiro ou do jeitinho que aquela clínica faz, porque isso lá na frente também vai repercutir no seu crescimento profissional. Sim, e o professor Kennedy, ele é um empreendedor nato. O instituto dele é fantástico, Instituto Kennedy, em Goiânia. Depois sigam nas redes sociais, pessoal, para vocês se encantarem com o instituto, assim como eu sou encantada, né? Me formei em ortodontia lá e eu realmente recomendo de olhos fechados. Obrigado. Professor, fala um pouquinho também sobre educação continuada, né? Então, assim, terminou a graduação, aí a gente falou um pouquinho, né, sobre a especialização e mestrado, doutorado, né? Eles sempre também querem saber, mas vou precisar? Será? Então, eu sou filho de professora. Então, o fato de vez em quando, não tem com quem deixar, filho, você vai ter que ir comigo para o colégio, me inspirou. Depois, minha mãe teve o colégio dela. E eu comecei a trabalhar com 14 a 16 anos, eu era o bedel, era o que olhava os meninos no pátio. Então, a educação, o professor, o ser professor, estava muito próximo de mim, né? Então, foi natural, até como eu contei antes, tinha essa possibilidade de eu vir a dar aula, então eu busquei o mestrado. Se você, acadêmico, gosta, né, de pesquisa, gosta de estudar e gosta de compartilhar, eu vou brincar, o seu caderno todo mundo quer, né? As suas anotações, os seus pulos dos gatos, aquelas dicas, você vai ser um excelente professor. E isso não pode se deixar perder. Então, o que eu falo para você? Vai atrás de fazer, sim, um mestrado, que pode ser acadêmico ou profissionalizante. No caso de ser acadêmico, às vezes não vai te dar a oportunidade de trabalhar. Então, você tem que ter uma rede de apoio familiar para que você possa chegar ao seu mestrado, doutorado, né? E depois exercer aquele dom seu natural. Caso você não consiga, né, fazer um mestrado acadêmico, temos no Brasil mestrados profissionalizantes que permitem que você vá uma vez por mês ou a cada 2 meses, passando uma semana ou 15 dias, fazendo as suas pesquisas, fazendo todas as disciplinas do mestrado, sem que você deixe de trabalhar. Então, isso é uma opção que você tem hoje. Agora, claro que o acadêmico geralmente não é pago nas universidades federais. E o mestrado profissionalizante, você tem a opção de trabalhar no seu consultório, mas também ele tem um custo de você ter que pagar a mensalidade todo mês, né? Então, são as decisões. Sim.
Eu até digo por mim, né? Quando eu finalizei minha graduação, em seguida, eu finalizei em dezembro de 2015. Em março de 2016, eu comecei no ICO, né? Então, já entrei na turma de ortodontia. Logo em seguida, não me arrependo, em hipótese alguma, de já ter iniciado logo, porque desde a época da graduação eu já gostava da disciplina de ortodontia, eu já me encantava com aquele mundo ali. Então, eu teria me arrependido se eu tivesse esperado para iniciar. E em abril de 2016, logo após ter iniciado a orto, ou seja, bem recém-formada, assim, uma bebê, eu fui convidada a compor o corpo docente aqui da instituição. Então, assim, eu não tinha nem especialização, eu era Sim. graduada apenas. Estava ali, o quê? Com 2 meses, né, de especialização em orto. Então, eu falo assim, sempre falo, né, para os meninos, para os nossos alunos, que sempre assim, prossigam, continuem, nunca deixem de buscar, né, o conhecimento. E, sem dúvidas, isso me abriu muitas portas, né? Hoje eu já finalizei meu mestrado, Bacana. o doutorado tá para vir por aí. Não é fácil, a gente sabe, né, que demanda, né, demanda tempo, Sim, dedicação, né, muitos estudos, mas, sem dúvidas, abre muitas portas, né, com certeza. E, professor, fala para eles um pouquinho sobre como que eles devem, assim, se planejar. Formou. Certo. E agora? Assim, qual que é a dica de ouro para eles? Tá. Então, é assim, eu tenho até uma palestra que eu vou dar no CUGO, Congresso Universitário Goiano de Odontologia, vai ser em novembro, vai ser na Universidade Federal, e eu vou falar sobre uma palestra que o tema é Planejamento Estratégico de Carreira. Então, como ganhar dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, como se blindar para os momentos ruins da carreira e como se aposentar. Assim, nossa, Kennedy, então você quis entregar o ouro? Sim. Quanto mais o meu colega da odontologia brilhar, ter sucesso, ser feliz, mais a odontologia ganha e mais as pessoas ganham, né? Então, isso é missão de vida, isso é deixar legado. Sim. Então, não perca, vai ser no CUGO, em novembro, na Universidade Federal de Goiás. Quem puder, faça a caravana aqui da FAMP para ir lá para o Congresso Universitário. Mas vamos lá. O que seria a dica de ouro? Quando você começa uma carreira, a primeira coisa que você quer é realizar N sonhos. O carro, a bolsa, o apartamento, a viagem. E aí você entra num momento que você vira gastão. Que você fala assim, não, hoje agora eu tenho meu salário, eu quero ter tudo que eu não tive. Só que isso vai ter muitas armadilhas. Um financiamento de um carro, que um juro é alto, é um apartamento que você entrou, mas que não era para você ali naquele momento, e às vezes tem uns balões e você pode se apertar e endividar, e aí vira um problema para você. Então, cuidado. O que eu falo para você é assim, início de carreira, continua vivendo como se fosse estudante. Na hora da conta do barzinho, racha. Não tem vergonha, mas eu já sou dentista. Não, racha a conta. Vai com a galera viajar, divide o combustível. Então você está falando para eu ser pão duro? Não, eu estou falando que você tem que ter uma reserva estratégica para que no início da carreira algumas coisas não te derrubem. Como assim? É uma cadeira odontológica que estraga e aí você gastou todo o dinheiro, você não tem uma reserva. Como você vai trabalhar? Você se machuca, jogou futebol, quebrou um braço, ficou sem atender. Quem te sustenta? Então, você tem que ter uma reserva, tá? Então, para ser feliz, a gente tem que 30% economizar do salário da gente. Se vocês já estiverem ganhando 10 mil, 3 mil tem que ser economia. 1.000 é para o sonho. 1.000 é para emergência e 1.000 é para aposentadoria. E isso é a fórmula para que você chegue em qualquer momento da sua vida profissional sem nenhum perrengue. Então essa é a dica. Não caia nessa armadilha do início de profissão, porque às vezes quando você for acordar já vai ter 5 anos, e 5 anos, se você pensar no dinheiro que você gastou com coisas que não fazem sentido,
para a sua profissão, você vai sair atrás dos outros. E aquele que economizou já vai comprando um equipamento, já vai fazendo um curso, e ele já vai, daqui a pouco, tendo um ticket maior dentro do consultório e acaba tendo um salário, né, um prolabore melhor. E isso vai fazer a diferença ao longo da sua carreira. E na odontologia de hoje, na sua visão, qual que é um dos principais desafios que eles podem enfrentar no mercado de trabalho mesmo? Então, hoje o maior desafio estão vendendo a ideia de que não precisa ser bom, só basta parecer bom. Se você está no Instagram, se você tem uma boa postagem, se você tem muitos seguidores, então você é um sucesso. Você nem precisa trabalhar bem. As redes sociais já fizeram a sua autoridade no assunto. Só que a gente sabe de muita gente que só é uma capa, que só é uma ilusão, que na verdade não entrega aquilo que promete e aí está cheio de processo, ou ético, ou processo mesmo cível, porque não fez uma odontologia de qualidade. Então, o que eu posso falar de desafios? Tente ser o melhor e tente mostrar, sim, o melhor, mas não seja uma fraude, não seja só uma fantasia. Ele come no local bom, ele anda no carro bom e ele pegou e fez de um artista ou de um blogueiro. Então, ele é bom, só que não é assim que funciona. Não deixem que, vendo essa ideia de que não precisa ser bom, tem que parecer ser bom. Seja os dois. Seja bom e mostre sim seu serviço, de acordo com as normas do CRO, com a ética, sem nenhuma mercantilização da profissão, de forma a não atacar nenhum outro colega, de forma a não expor um paciente. Você pode sim mostrar que você é bom, que você é competente, tem que fazer isso, mas não se iluda. Não se iluda com o Instagram. É Ou redes verdade. sociais. Sim. E, bom, professor, eu gostaria assim, muito de agradecer a sua participação aqui agora, porque esse realmente é um tema que é um assunto, né, que os alunos eles procuram muito. Durante a graduação mesmo, no decorrer, né, eles sempre nos questionam, porque eles se sentem muito inseguros. Eu sempre falo para eles, né, é normal terminar a graduação e se sentir inseguro. Isso não quer dizer que você não foi preparado para exercer a sua profissão. Mas essa insegurança, eu acho que ela vem de todos, né, na verdade. E os desafios fazem a gente melhor. Então, se vai chegar um paciente no seu consultório que você tem que resolver, fazer um procedimento que você ainda não fez ou que você fez pouco na faculdade, estuda. Estuda, Sim. vai atrás dos seus mestres, né? Tenta melhorar a questão da sua qualificação Eu vou técnica. atrás até hoje. Eu também. Todos os dias a gente tem desafios, né? E como professor, às vezes a gente é questionado mais ainda e a gente aprende muito com as dúvidas deles, porque a gente vai atrás, porque a gente também não tem todas as respostas. Então, esses desafios, essa insegurança é normal e que bom que quando ela for passando ou você vai se sentindo segura, você vai se sentindo mais maduro dentro da profissão, até para não cair em armadilhas, para não entrar no jogo de um paciente, que às vezes ele nunca vai ser agradado 100%. Estarei fazendo uma palestra na ABOR, que é a Associação Brasileira de Ortodontia, e eu achei até engraçado que me chamaram justamente para falar do até quanto a gente pode fazer, até quando a gente pode atender um paciente que tem transtorno dismórfico facial, ou seja, ele nunca está satisfeito com o dente dele, com a face dele, e ele começa a cobrar da gente algo que é impossível. E isso hoje está sendo um drama dentro dos consultórios, e eu fiquei muito feliz da Associação Brasileira de Ortodontia Secção de Goiás me convidar para falar desse tema, porque como eu faço a ortodontia e a harmonização facial, a gente tem como detectar o perfil psicológico daquele paciente para que a gente não vire escravo das vontades dele. Sim. Então, tem ainda esse aspecto. Hoje, vocês que estão começando têm que estar preparados
com esse mundo pós-pandemia, É com esse verdade. mundo onde tem muito filtro e que eles querem uma perfeição do dente, da face, da boca, que é algo assim, não dá para imaginar até que ponto que as pessoas chegam para ter um padrão perfeito que não Sim. existe. Exatamente. Uma dica que eu também sempre passo para eles, né? Quando saírem aqui da graduação, que forem buscar, né, esse aperfeiçoamento da profissão, busquem, né, bons lugares, né, bons professores, porque a gente sabe que, infelizmente, né, está cheio aí de lugares que acaba que é chato dizer, mas assim, os alunos eles acabam se frustrando por ter encontrado, né, assim, ido em algum lugar que não foi assim com uma certa excelência. Sim. Então eles se frustram, acabam achando que escolheram a área errada para atuar devido a isso. Então eu sempre falo para eles, né, busquem, pesquisem, vão atrás de informações, né? Acho que nada melhor do que o boca a boca mesmo, né? Perguntar para as pessoas. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria, assim, de, mais uma vez, então, agradecer ao professor Kenneth Kuhn por estar aqui conosco. Ele que tem uma vasta experiência, né, em toda essa área. E com essas dicas valiosas, somando para todos nós. E, mais uma vez, agradeço em nome de toda a instituição pelo podcast, pela palestra, que foi tudo muito bom, professor. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder falar para muita gente que vai estar assistindo a gente aqui no podcast. E, assim, contem sempre comigo. O que eu falo é ensinar, é dividir com os colegas, é uma missão de vida, é um legado que eu quero deixar. Né, o meu instituto, todos têm que trabalhar com essa mesma visão, com esse mesmo alinhamento. A gente tem que acolher o nosso colega que está querendo crescer na profissão, a gente tem que inspirar, a gente tem que mostrar o que é o antigo, o que é o moderno, o que é aplicável, tudo baseado em evidência científica e não em achismo, né? A gente não pode ser um professor só de Instagram, de casos bonitos, a gente tem que mostrar também o que não deu certo para que a gente possa aprender e fazer com que os nossos alunos aprendam. Para mim é fantástico estar aqui. Eu podia ficar aqui talvez o dia inteiro, né? Assistam a palestra, tá? No Google. Na palestra eu vou responder 2 perguntas, né? Como que faz para aposentar? E porque a gente tem dois dilemas na profissão. Se a gente morrer cedo, quem cuida dos nossos filhos? E se a gente morrer tarde, quem cuida da gente? E isso tem que vir de um planejamento estratégico de carreira. Então, se você quiser saber essas respostas, vai lá assistir lá a nossa palestra lá no Congresso Universitário Goiano de Odontologia, tá bom? Um abração, um beijo no coração de vocês e contem comigo sempre. Dr. Kennedy com o professor Kennedy, o tio Kennedy, papai tá on, tamo aí, tá? Isso aí. Querem me seguir? Tô no Instagram, Dr. Kennedy com DrKenedy com KUHN. Espero vocês lá. Bom, pessoal, então agradeço por estar nos assistindo. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, podem mandar nas redes sociais, tá? Que depois eu vou contatar o professor ele responde mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente, mais uma vez.